Bom, hoje vamos estudar a conferência O que é a morte, o que morre e o que não morre. Todos nós temos medo da morte, porque temos um temor, ignoramos, desconhecemos a morte e os processos dela. Mas o primeiro processo que vamos estudar da morte é que a morte libera em todos os casos. Todos os casos, pode ser a morte física, libera do corpo físico e a alma fica liberada. Um problema, qualquer tipo de problema, quando esse problema morre, acabou o problema, se libera do problema e surge outra coisa. Então, em todos os casos, a morte libera. Isso nos vai mostrar, esse conceito já deveria mudar, porque em vez de chorar, como a nossa cultura nos leva, que temos que chorar pela morte do outro, não deveria ser assim, porque ela é algo que libera e oposto à morte é o nascimento. E no caso do nascimento, aprisiona, é justamente o oposto, porque se estamos no nascimento, estamos presos a um corpo físico, estamos presos à sociedade, presos ao trabalho, à vida, presos ao tempo. Então, o oposto disso é a morte, que é a liberação desse mesmo corpo físico. Mas existe esse nascimento e a morte porque existe a vida. Esse processo dos dois é vida. E temos que aprender em vida, nesta existência, nesta vida, a tirar proveito de tudo. Do nascimento podemos aprender poucas coisas, mas dos mistérios da morte podemos aprender tudo. Existem 3 tipos de morte. Existe a morte do corpo físico, que se inicia em um estado de catalepsia, que não se sente sinais vitais. Nesse processo de catalepsia vão surgir os primeiros julgamentos. O primeiro julgamento é nos primeiros 5 minutos, onde a consciência vai fazer uma retrospectiva do instante em que faleceu, entrou nesse estado de catalepsia, até o momento, até o instante que nasceu. Vai lembrar disso, vai recordar, fazer essa retrospectiva conscientemente com o fato de que vai comparar com o plano que tinha para essa existência. Vai fazer a retrospectiva para depois comparar com qual era a missão, qual era o plano que deveria ter feito. Comparar, né? Isso daí são os primeiros 5 minutos. O segundo julgamento é feito após as 24 horas. Aqui é feito diante dos mestres e eles verificam 2 coisas. Verificam o número de eus, de defeitos psicológicos que essa alma tem, e o peso atômico de cada eu. Então vai ver se nesta existência teve tantos eus, tantos defeitos, um número exato, e eles pesam determinado peso atômico cada eu. Para que eles querem esse cálculo? Para comparar com a existência anterior. Eles vão comparar se cresceram, os eus aumentaram, robusteceram ou diminuíram. Isso daí se compara com o parâmetro anterior, que é a existência anterior. Bom, depois desse segundo julgamento, faz o terceiro julgamento, o final, que é nas 48 horas. Esse julgamento é feito no Tribunal da Justiça Objetiva, onde vão se julgar 3 coisas. Vão se julgar o número de vezes de manifestação de cada eu. Quantas vezes se manifestou cada defeito, cada eu. Quantas vezes o eu fumante, quantas vezes o eu preguiçoso, quantas vezes
o eu da luxúria, o da crítica, da calúnia, e aí vai, da ira, da impaciência. Eles vão verificar todos. Vão verificar a medida da coluna vertebral, do fogo sagrado. Vão ver a coluna vertebral e vão medir se criou ou levantou, subiu o fogo sagrado, aumentou o fogo sagrado. Isso daí é da criação dos corpos existenciais do céu. E o terceiro julgamento é a balança. Eles vão medir as boas e as más obras. Quantas obras boas pesou e quantas obras más. E eles vão pesar. Eles vão ver praticamente os três fatores: a morte psicológica, o nascimento espiritual e o sagrado ofício, que é o sacrifício pela humanidade. Depois desses três julgamentos, se faz a soma e resta de quebrados, aonde o mestre Anubis ele vai mostrar o karma, que é a alma que o moribundo vai ter na próxima existência, e vai fazer o desenho eletropsíquico da nova personalidade para a nova existência, para a próxima existência. Isso se tem direito do ciclo de 108 corpos físicos humanos. Tá? Aí o senhor Anubis, ele ordena ao anjo da morte que corte o cordão de prata. Ele vai ordenar a que se encontra o moribundo, a que se encontra a alma conectada com o cordão de prata. O anjo da morte, o trabalho dele é aplicar o raio da morte, que é desintegrar esse cordão e tirar a conexão entre o corpo e a alma. E nisso, o anjo da morte tem que solicitar, pedir autorização para a própria mãe divina do moribundo, se pode ou não pode cortar o cordão de prata. Se no caso se diz que sim, aí tem até 24 horas para acabar com o serviço. Se diz que não, automaticamente o moribundo, a alma, ingressa novamente ao corpo físico. Por isso, o nosso velório deve durar 3 dias, porque o processo de julgamentos demora 3 dias. Se cortou o cordão de prata, ao desencarnado se lhe abrem 3 caminhos. O limbo, se o moribundo, a alma, tem direito, está dentro das 108 existências, e ele fica no limbo, continuando fazendo mecânicas e sucessivas retrospectivas da existência anterior, mas praticamente está sonhando, não tem consciência disso, e ele está em espera de outro corpo físico para fazer um novo retorno. Existe a involução, que é o outro caminho que se abre, que se a alma não tem mais direito das 108 existências, o corpo físico humano, ingressa na involução, ingressa nos infernos atômicos, e aí não vai sair até que se desintegre o último defeito nos infernos atômicos. Aí a desintegração da alma é com dor e sofrimento. E o outro caminho que se abre são as férias. As férias é que se no terceiro julgamento o número de manifestação dos efeitos diminuiu, o fogo sagrado aumentou e fez mais obras boas que más, ou seja, tudo positivo, a alma retira férias nos céus, junto com a sua mãe divina, para obter forças, obter informações, instruções, para que no próximo retorno possa terminar a obra e se autorrealizar. A morte segunda, o que é a morte segunda? Quando a alma perde o direito de 108 corpos físicos humanos, perde o direito de se manter aqui na Terra, a alma ingressa nos infernos atômicos, no abismo, no tártaro, que lá vai desintegrar a alma, o ego, mas de forma mecanicamente. A natureza mesmo vai desintegrar a alma, com dor, com sofrimento. Isso é os clássicos infernos do planeta Terra.
depois de entrar em cada inferno, esfera submergida de cada inferno atômico, vai sair, a alma sai limpa, e nesse instante, quando sai limpa, a lei divina visualiza se está completamente limpa, não existe pecado, não existe defeito nenhum. Depois de visualizar, elas ingressam novamente no reino evolutivo, mas no reino mineral evolutivo, onde novamente vai formar outra alma. Esse passo que eles visualizam e novamente ingressam no reino mineral, esse passo de liberação é a morte segunda, tá? Então, se nós fazemos isso, tem a opção de fazer mecanicamente, é simplesmente esperar que os infernos destroem, a natureza mesma vai destruir o que criou, ou dá para fazer de forma voluntariamente, que é a morte psicológica. Bom, a morte psicológica é a morte do nosso próprio ego, dos nossos próprios vícios, hábitos, erros, pecados, erros, tem vários nomes. A morte psicológica é a morte da parte egóica da nossa alma. Dentro de cada erro, de cada defeito, existe uma porcentagem de consciência que está presa no eu, no defeito. Então o objetivo é eliminar o defeito e liberar a consciência. Nós temos muitos defeitos agregados psicológicos, um monte de erros, de defeitos. Então o processo de morte psicológica vai ser similar ao dos infernos, mas em vez de esperar a mecanicidade e a própria natureza que faça, nós vamos fazer nesta própria existência, na vida. É um trabalho que, se nós fazemos voluntariamente, o crédito fica todo para nós. Fora que vamos resgatar a sabedoria e o fogo dentro do eu. Existe a morte em marcha, que basicamente é autoobservação e eliminação do defeito. Eu vou me auto-observar, descobrir o eu, o que eu estou pensando, sentindo, desejando. Falei mal, pensei mal, caluniei, julguei, desejei, gula, luxúria, ira, preguiça, cobiça. Eu vou observar tudo isso dentro de mim, vou me auto-observar. Quando descobrir isso, eu vou pedir para a minha Mãe Divina que elimine esse eu, elimine esse desejo, esse pensamento, essa calúnia, essa má vontade. Eu estarei tirando o alimento, que nesse caso é a energia, eu vou tirar o alimento do meu ego. E cada vez que eu tiro o alimento, a energia do meu ego, eu não deixo ele se robustecer, se manifestar, ele vai morrendo por inanição, ele vai morrer psicologicamente falando. Essa é a morte em marcha, de instante em instante, de momento em momento, se aplica em todo instante, todo presente, no aqui e no agora. Não posso eliminar coisas que virão, não vou eliminar coisas que já passaram, simplesmente o que eu esteja vendo, observando naquele instante, eu vou pedir à minha Mãe Divina que elimine esses agregados psicológicos. A morte reflexiva funciona que eu vou capturar, eu vou lembrar, fazer retrospectivas dos erros que eu já fiz. Eu tive uma cena grave, um trauma, uma cena grave, algum comportamento que eu me arrependo, eu vou pegar, vou fazer uma retrospectiva daquela cena, descobrir os defeitos que estavam presentes e com o arrependimento, a compreensão, eu vou também pedir à minha Mãe Divina que elimine esses erros, esses defeitos que eu estou visualizando. Aí eu estaria fazendo a morte reflexiva, refletindo em uma cena, refletindo em algo que já passou. Eu posso refletir cenas que já passaram, eu posso refletir um defeito que eu tenho bem marcante. Qualquer defeito que eu tiver, eu quero trabalhar isso. Isso daqui, o orgulho me atrapalha, a preguiça me atrapalha, a má vontade, a luxúria. Então eu vou pegar em específico esse defeito e vou começar a refletir, vou começar a trabalhar muito, vendo por que ele existe, para quê, qual é a razão dele existir, por que ele rouba a energia,
a relação que me levou ele com a humanidade, com a sociedade, com o meu trabalho, com o meu próprio ser, minha própria consciência. Então, esses são os dois tipos de morte, a morte em marcha e a morte reflexiva. Agora vamos ver o que morre. O que morre é o corpo físico, vai para o cemitério, o fundo vital, que é a vitalidade, vai para o cemitério, e a personalidade, ou seja, meu nome, meu sobrenome, a minha idade, a minha forma de ser como personalidade, como essa pessoa era assim, simpática, agradável, mentirosa, assim, é a personalidade. O corpo físico morre, o seu fundo vital e o RG morre junto. Isso vai para o cemitério, isso daí fica e não tem mudança para isso. O que não morre é a consciência. O 100% de consciência não morre, continua, é eterno, é o real, é o verdadeiro. Mas essa consciência está sem 100%, mas 97% dela está presa no ego, e o 3% está livre como essência pura. Isso mesmo estando contaminado ou não contaminado, isso daí não morre, continua de existência em existência. Então a pessoa acredita, pode acreditar, nesta existência vou morrer e vou me liberar. Não, continua com os efeitos, vai continuar. Se ela não elimina, ela continua carregando essa mochila até que faça voluntariamente com a morte psicológica ou espera a morte segunda, que é o ingresso das infradimensões. Isso daqui tem que ficar muito bem claro, que a nossa consciência sempre vai continuar.